Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 2 de junho de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara. Não dava aula para vocês desde o mês passado, né, Sofia? Não, senhor, você é Então, louco. quanto tempo? É louco, você também. O material que nós estamos estudando é o material Currículo em Ação de Matemática, oitavo ano do ensino fundamental dos anos finais. Nós vamos dar continuidade à situação aprendizagem 6, é a segunda parte. Os alunos que estão presentes hoje são eles: o João Gabriel Machado, desculpe aí, a Yasmin, a Sofia, a Maria Eduarda, o Guilherme, o Vitor, o João Pedro, o Richard e a Lauane. Os demais alunos que estão faltando hoje, por qualquer que seja o motivo, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde os alunos, quando faltam, devem assistir e colocar as atividades em dia. O material é enviado pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. É referente ao segundo bimestre, né? Dando continuidade, então, vamos só relembrar o que fala lá na página 39 sobre a situação aprendizagem 6. Fala lá assim: na situação aprendizagem 6, estudaremos sobre círculos e circunferências. Página 39 já foi, agora habilidade. Habilidade é a EF08MA19, que é resolver e elaborar situações de problema que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área, de quadriláteros, triângulos e círculos, em situações como determinar medida de terrenos, objetos de conhecimento, área de figuras planas, área do círculo e comprimento da sua circunferência. Então nós paramos na página 55, atividade 2, a área do círculo. Nós vamos fazer o exercício, a correção, né, do exercício de casa, só um aluno que está aqui hoje que fez. E então vamos fazer junto aqui. 2.2. Carlos pretende contratar uma empresa para construir uma piscina de formato circular em sua casa. Sabendo que esta terá 6 metros de diâmetro. Essa informação é importante ou não? Sim. 6 metros de diâmetro. E que Carlos tem um espaço circular cuja área é igual a 39 metros quadrados. Disponível para a construção da piscina. Responda se esse espaço será suficiente para a sua construção. Então, só para vocês visualizarem melhor o que ele está falando aqui, é o seguinte: quando ele fala que tem um espaço circular, quer dizer que ele tem uma área lá que é um círculo, certo? E esse círculo... vai sobrar? Eu acho que vai. E esse círculo, ele tem uma área interna, né? A área interna dele aqui, a parte de dentro, é de 39 metros quadrados. E a piscina tem um diâmetro. Diâmetro é quando sai do canto e vem para o meio ou quando vai lá para o outro lado? Lá pro outro lado. Isso, lá para o outro lado. Como que é o nome daquele que vai só até o meio mesmo? Raio. Raio, muito bem. Então ele tem um diâmetro de 6 metros. Guilherme, eu vi a sua apostila já hoje e aí tem. Qual que é a fórmula para achar a área mesmo? Você lembra? Você marcou só do diâmetro. A área é igual. Área igual raio, não é? Raio Vezes 2. Não. é 2 vezes o pi. É, Lembra por que 2 vezes o pi ou não? Vamos fazer uma Porque revisão. o raio Porque metade de uma volta é 1 pi. Eu tenho metade só? Não, tenho a outra metade. Então eu tenho quantos pi? 2 pi. Vezes Vezes 2, por causa daí tem um
Não, vezes 2 não. Aí vezes o raio. Ai, meu. Mas é só vezes o raio? Não. Ao quadrado. Raio ao quadrado. Quem não tem essa fórmula, copia aí. Aula passada, quem faltou, quem não lembra, Como assista é que o eu nome vídeo. desse bagulho? Isso aqui é a fórmula para achar a área do círculo. O A quer dizer área, tá? A área do círculo. Para quem não lembra, vou tentar revisar um negocinho aqui. Lembra que a gente dividiu o círculo em 6 partes iguais? Aí fez uma animaçãozinha aqui assim, ó, fazendo 6 triângulos aqui, como se fosse 6 pizzas. Aí encaixava o outro aqui embaixo e aí ele ficava parecendo um trapézio. Lembra? Uhum. Que aí, ó, a trapézio, a altura é o raio e o lado é o quê? É π vezes o raio. Ah, minto, não é 2π não, é só π, né? Não é 2π não. Viu como é bom explicar a forma? É π vezes raio ao quadrado. 2π vezes o raio dá a circunferência. Tira o 2 da frente lá. Então. Aí, sorte que eu não passei vergonha que eu fui ver aqui. Imagina você. Daí sobe a resposta bonitinha ali. Porque olha como foi importante eu refazer aqui. Fui tentar explicar aqui, lembra? Que a gente corta essa aqui como se fosse ao meio. O senhor, E aqui em cima é π, aqui embaixo é π, Isso certo? aqui é coisa também, né? Igual isso aqui, né? É, a forma, é o raio. É o π, isso, é o π. Ah, tá. Você não... É. Raio ao quadrado. Não, desculpe, agora que eu entendi. Isso aqui é R. Ah, é. Tá bom. R de raio. Aí quando eu abri, ele ficou esticado aqui assim, as partes internas ficaram aqui, certo? Quando eu abro o outro e estica, ele vai ficar com as partes internas viradas e ele vai formar um paralelogramo. Em cima o tamanho é π, embaixo o tamanho é π. Para eu achar a área de um paralelogramo, é a base, que se chama π, vezes a altura. Nesse caso, a altura é quem? Raio. É o raio. Então, aqui em cima é π vezes raio, aqui embaixo é π vezes raio. Então, a área é a base, que é π vezes raio, vezes a altura, que é raio de novo. Por isso que é Pi ao π quadrado. vezes raio ao Quadrado. quadrado. Muito bem. Então, vamos lá. E agora, quem sabe me dizer qual é o tamanho do raio dessa piscina? Eu só tenho o tamanho do diâmetro. Pera aí, senhor. É a metade, é 3 metros. 3 metros. É, 3 metros, porque ele era 6. Ele era 6 metros. Aí a gente tem que lembrar isso aqui, ó. Diâmetro é a mesma coisa que 2 vezes o raio. Ou seja, o raio é a metade do diâmetro. Então, se ele tem 6 metros, o raio tem 3 metros. Agora vamos ver o tamanho da piscina. Eu peguei a régua, tava medindo ali, então 3 metros. É. Então vamos lá. A área da piscina é igual. Qual é o valor de π? É. Ai. Não, o valor de pi é a metade lá, né? Não. Como assim? Lembra que o Ah. π é um número irracional. Ele Ai, não ai, tem ai. fim. 3, Aproximadamente 3,14. 3,14. 14. Tá? Aproximadamente. Você nunca pode afirmar que ele é isso, porque ele não tem fim. E lembra só dos números lá depois, quanto mais aproximado de coisa, mais. Quanto mais casas decimais se usar, mais exato vai ser, né? Lembra que eu dei o exemplo do míssil lá? É. Se você for atirar um alfinete de míssil, imagina que o míssil tem a ponta de um alfinete. Se você usar 1000 casas, ele chega a acertar uma formiga, eu acho que a precisão que vai ser do cálculo. Aí, vezes o raio. Quem é o raio? Raio. 3 ao quadrado. 3. E ele é o raio ao quadrado. Quem eu resolvo primeiro? A multiplicação ou a potência? A potência. A potência sempre tem prioridade, tá? Potência e raiz resolve antes de vezes e dividir, para depois resolver mais e menos. Então vamos lá. 3,14 vezes. Ai. Tomara que ninguém erre. Pensa antes de responder. Quanto que é 3 ao quadrado? É 3, 6. 9. Errou, acertou. Se eu falasse 3 vezes 2, é 6. 3 ao quadrado quer dizer que é ele vezes ele menos. Então, só para a gente recapitular, ó, o que quer dizer potência? Lembrou? 3 ao quadrado quer dizer que é 3 vezes ele mesmo. Se fosse 3 elevado à oitava, ia ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes Vezes até 3 chegando no 8.
Isso, até ter 8, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me lembro nunca mais dar exemplo de bastante. 8 vezes 3 tem, não é? Não, né? Não, é 3 vezes 3, ó, daí aqui vai dar 9, 27, 81 e assim vai. Certo? Então dá um número muito grande. Então no nosso caso aqui, 3 ao quadrado é 3 vezes ele mesmo, por quê? Porque o expoente é 2. E aí a resposta é 9. Então agora eu resolvo. Se a área for menor que 39 metros quadrados, cabe a piscina lá? Não. Se for maior que cabe, então? Não, pera aí, senhor. Eu acho Ó, que cabe ele sim. tem um terreno de 39 metros quadrados. E o negócio é 9 E só. se a Não, vamos resolver, daí a gente descobre. Vamos lá. Não, o negócio é 6 metros, né? Não. 6 metros é o diâmetro. 39 metros é a área. Ele vai tentar pôr a piscina aqui dentro. Entendeu? Vamos ver qual é o tamanho da piscina. 9 vezes 3,14. A área dela vai ser de quantos? 9 vezes 3? 9 vezes 4, desculpe. 9 vezes 4, 36. Subiu o 3. 9 vezes 1? Com mais 3? 12. Fica o 2, sobe o 1. 9 vezes 3? 27. Com mais 1? 2.800. Calma, não terminamos. Quantas casinhas tem depois da vírgula aqui? Hã? 2. Devolve as 2 casinhas. Então a piscina tem 28,26 metros quadrados. Cabe? Cabe porque ela tem um espaço lá de 39 metros quadrados e a piscina vai ocupar 28 metros quadrados. Pequena piscina do cara. Né? O cara é bom do bordo. Bom mesmo. Certo? Olha lá. Então subiu a resposta com a letra bonitinha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para subir. Não. Pause para registro? Não. Eu vou explicar e já aperto pause. Olha lá. A área é igual π vezes raio ao quadrado. Ah, sabe o que eles faziam? Presta atenção aqui, uma dica. Eu, quando eu tinha idade de vocês, eu ficava, meu Deus do céu. Você viu que até agora eu dei uma confundida ali. Coloquei 2 vezes π vezes raio ao quadrado, né? Área da circunferência. 2πr. 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 O que quer dizer 2πr? 2 vezes o π vezes o r. Esse aqui é o tamanho da circunferência. E olha a área como que eu falava para guardar minha cabeça. Π raio ao quadrado. Π raio ao quadrado. Eu falava errado por querer para não esquecer. O que é π raio, né, molequinho? Π raio ao quadrado. Então, π vezes o raio ao quadrado. Não vá falar lá depois, é π raio. Quem que ensinou? Ricardo. Não, eu falo que nem conheço você. Eu falo. É só uma coisa para facilitar de lembrar, tá bom? Então vamos lá, a área é π raio ao quadrado, ou seja, π vezes o raio ao quadrado. Então a área é aproximadamente, aquele sinal quer dizer aproximadamente, 3,14 vezes 3 ao quadrado, já que o raio é metade do diâmetro. A área é igual aproximadamente 3,14 vezes 9, que dá aproximadamente 28,26 metros quadrados. E aí a resposta é, sim, Carlos tem 39 metros quadrados. E a piscina ocupará aproximadamente 28 metros quadrados. Sobrando ainda aproximadamente 10,74 metros quadrados para Carlos. Esse que vai sobrar deve ser a borda, né? Se ele colocar bem no meio, fica uma borda igual dos... Agora, se eu fosse ele, né? Cada um tem o seu gosto. Ó, imagine que o meu terreno é esse aqui. Eu ia pôr a piscina bem no meio. Ia ficar uma arinha bonitinha em volta. Mas pode aparecer um esquisitão lá e fazer isso aqui, ó. Aqui a área dele vai fazer a piscina aqui assim. Um esquisitão vai ficar bonito, senhor. É eu que sou esquisitão. Você não sabe o que É eu que sou esquisitão. Vai que o engenheiro falou, vai ficar mais chique olhando de cima. Né? Ele acredita no engenheiro. Pause para registro. Eu coloquei para voltar? Coloquei. Próximo. Ainda na página, não, agora na página 56. Certo? 2.3. A caminhada pode ser um exercício físico que pode ser realizado por qualquer pessoa, pois não apresenta restrição de idade,
além de poder ser realizada quase a qualquer hora do dia, vem continuamente conquistando mais e mais praticantes. Pense nisso. A prefeitura de uma determinada cidade resolveu construir uma pista de caminhada em formato circular, sabendo que a área dessa pista é igual a 1.519,76 metros quadrados. Qual deve ser a medida de seu diâmetro? Meu Deus do céu. Nós vimos que a fórmula da área é isso daqui. A área é igual pirralho, né? PR ao quadrado. Tá. Quais informações eu tenho aqui? Ele quer saber o o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Raio, é mesmo raio. Né? Então, beleza. Então, vamos lá. Qual a única informação que eu tenho nesse texto aqui? Que a área lá do banco. Opa! Eu tenho a área. Muito bem. Qual é o tamanho da área? 1.519,76. Então, olha lá. Vou trocar a informação que eu sei. A área é o A, é o π ou é o R? É o A. O A. Então, 1.519,76 é igual o π vezes o raio ao quadrado. Eu tenho que descobrir o valor do raio, né? Que a hora que eu descobrir o valor do raio, Que só é multiplicar por metade, 2. É. A A hora que eu achar o valor do raio, eu multiplico por 2, que é metade do diâmetro, e descubro o valor do diâmetro. Não é verdade? Então. O diâmetro não é 2 vezes o raio? Eu tenho que achar o valor do raio. E agora, dessas informações aqui, tem uma que eu posso usar, que eu já sei. Quem é que eu já sei? 1.500. Não, esse aqui está aqui, já sabemos isso. Aqui tem duas informações que está representado por símbolos. Uma eu sei o valor. Ah, o pi lá, O que pi. é 3,14. Isso, então eu vou trocar lá. 1.519,76. Repare o seguinte, quantas casinhas tem depois da vírgula? Duas. Então o pi eu vou usar como duas casinhas também. Tá? Então qual é o valor aproximado do pi? 3,14 vezes raio ao quadrado. Agora eu entendi. Eu, professor Ricardo, por frescura mesmo, gosto de frescurento mesmo. Eu gosto de trabalhar com o valor que eu não conheço do lado esquerdo. Então eu vou trocar, só vou inverter, tá? Não vai ter jogo de sinal, nada. Eu vou falar assim: banana é amarelo, amarelo é a banana. É a mesma coisa, só muda o jeito de falar ali. Então 3,14 vezes raio ao quadrado é igual a 1.519,76. Eu quero deixar só o raio ao quadrado sozinho lá. Mas se a gente inverter, isso é a mesma coisa, né? Hã? Se a gente fazer isso ao contrário. Só. Também dava, só que eu por frescura, tá? Então o raio ao quadrado vai ficar para lá porque eu não conheço o raio. É igual 1.519,76. Esse 3,14 que está multiplicando, o que faz com ele? Passa para lá dividindo. Que coisa linda de escutar. Então vamos lá, vamos fazer a divisão. 1.519,14. Não, 0,76. Que coisa feia, não? Dividido por 3,14. Professor, eu não sei dividir com vírgula. Eu não gosto também, eu tiro a vírgula. Para tirar, ela vai andar quantas casinhas para a direita? 2. E aqui? Se ela andou 2 lá, ela vai andar quantas aqui? 2. Por coincidência, as duas usavam 2 casinhas. Aí eu vou lá e apago a vírgula que estava lá para não confundir. A vírgula não tem nada para o lado direito, eu preciso por ela? Não. Aqui também não tem nada para o lado direito. Pronto. Isso aqui é uma divisão equivalente, que vai dar a mesma resposta. Tá bom? Vamos começar a nossa divisão? Então vamos lá. Para facilitar, quantos algarismos tem aqui? 3. Então eu vou tentar pegar 3 lá. Dá para dividir 151 por 314? Não. Não, dá sim. Até dá, só que Vezes vai ficar 0. Então eu vou ter que pegar o outro vizinho. Quantos 314
cabe em 1519? 3, 6, 9. Cabe 3. 3 ou 4? 4. 4. Vamos tentar 4 então. 4 vezes 4. 5, acho que isso. Não, 5 4 vai vezes 4 é ser. 12. É, 5 vai ser muito. 5. 16. Fica o 6, sobe o 1. 4 vezes 1? 4. 4. Com mais um que subiu? 5. 4 vezes 3? 12. Ai, será que dava mais um? Você vai olhar o resto. Se o resto for maior que 314, nós erramos. Podemos fazer mais um. 9 que tira 6? Não, 3. Não dá. 3. 1 que tira 5? 4. Não, nada. Não, empresta do vizinho. Não dá. Estou emprestando uma centena do meu vizinho. Aí vai ficar 4 centenas. Aqui vai virar uma dezenas. Não, vou 10 dezenas, né? Uma centena é 10 dezenas. 11 que tira 5? 6. 4 que tira 2? 2. 1 que tira 1? 0. Aí, ó, o meu resto, o próprio nome já fala, é resto. Tem que ser menor que 314. Agora eu abaixo um próximo número. Baixei o 7. Quem vezes 314 chega mais perto do 2.637. Eu gostei da tática que o João Pedro fez, que eu vou falar para poder gravar, tá? Para quem não viu pelo YouTube o que você fez. O João Pedro começou a pensar só no número da frente e está ignorando quantos números atrás? 2. Vamos pensar igual. Pensando no número da frente e ignorando os 2 números de trás. Quem vezes 3 chega mais perto do 26? Vezes 8 dá 24. Vezes 9 dá 27 e passou. Então eu vou tentar o 8. Pode ser que o 8 passe por causa do 14 aqui. Se passar, a gente volta e diminui para 7. Mas vamos tentar o 8. 8 vezes 4? 8 vezes 4 dá 32. Fica o 2, sobe o 3. 8 vezes 1? 8. Com mais 3? 11. Fica o 1, sobe o 1. 8 vezes 3? 24 com mais 1? Aí, que sorte, não passou. Né? Continha de menos. 7 que tira 2? 5. 3 que tira 1? 2. 6 que tira 5? 1. 2 que tira 2? 0. Abaixou o 6. E se abaixou, tem que resolver. Quantas unidades, quantas vezes 314 chega perto a 1256? 3? 4, será? É o 4, porque dá certinho. Ó, o 4 coincide certinho, Não, sem acho que resto. vai passar. O 4 coincide sem resto aqui, ó. Porque 4 vezes 4 dá 16, vai ficar o 6 vai subir. Então a chance é grande. Vamos tentar? 4 vezes... Ah, olha lá em cima, a hora que nós multiplicamos por 4. Já deu. Já tinha dado aqui em cima, ó. 4 vezes 314 deu 1256. Mas eu vou fazer de novo só para mostrar. 4 vezes 4, 16. Fica o 6, sobe o 1. 4 vezes 1, 4. Com mais 1, 5. 4 vezes 3, 12. Subtrai. 6 que tira 6, 0. 5 que tira 5, 0. 2 que tira 2, 0. 0, 0. 1 que tira 1, 0. Acabou. Então, o raio ao quadrado é igual a 484. Mas eu quero descobrir o raio ao quadrado ou só o raio? O raio... Não. Só o raio. Quem é o contrário da potência? Já fiquei contente ninguém falar em potência. Já muito bom isso. Qual é o contrário da potência? Raiz quadrada. Isso, a gente chama ela de radiciação. No caso, você acertou que é raiz quadrada porque o expoente aqui é elevado ao... Então a raiz é quadrada. Raiz quadrada de 484. Você tem que pensar no número que vezes ele mesmo dá 484. Mas tem um jeito mais fácil. Você vai vir aqui e vai fazer uma fatoração. Eu acho tão bonitinho isso aí. Isso aqui, eu tinha uma professora que ela falava fazer o gostosinho. É gostoso fazer isso aqui. Né? Ela era mesmo que quando você pegava as informações e ela falava assim, agora a gente vai montar o gráfico
Só que ela não falava montar o gráfico, ela falava, vamos pegar as coordenadas e vamos fazer o pornográfico. É pôr as informações no gráfico, não é para vocês pensarem besteira. Então, é duas coisas que eu não esqueço que eu aprendi com ela. Era fazer o pornográfico, é que pegar as informações de pornográfico. Pornográfico, é pôr as informações no gráfico. E fazer o gostosinho. E é gostoso mesmo isso aqui, ó. Olha fazer o gostosinho aqui, ó. Eu nem sei. Olha como é gostosinho fazer o gostosinho. Os números primos. 2, 3, 5, 7. Só vou fazer uma lista de alguns números primos. 2, 3, 5, 7 e 11. Tá bom até aqui. Vamos começar a fatorar pelos números primos. Quem é o primeiro número primo que eu tenho? 2. 482. Dá para dividir por 2? Dá, porque é número par. Todo número par dá para dividir por 2. 241. 241. Dá para dividir por 2 de novo? Dá 120. Não. Sem resto não dá. Ai, que raiva. Porque é número ímpar. Dá para dividir por 3? Deixa eu contar um segredo para vocês. Quando você vê um número aqui e quer saber se ele dá para dividir por 3, você faz isso aqui, ó. Presta atenção, isso aqui eu nunca ensinei vocês, vou ensinar agora. 241. Você vai somar todos os algarismos deles. 2 mais 4 mais 1. Quantos que dá? 2 mais 4? 6. 6 mais 1? 7. Calma. 7. 7 tem no final da tabuada do 3? Alguma resposta tem 7? Não. Então ele não é divisível por 3. Se ele fosse 3, 6, 9, 12, 15, a soma de todos os algarismos, você sabia que era divisível por 3. Tá? Quando você soma todos os números e ele é divisível, dá um resultado divisível por 3, quer dizer que dá para dividir. Daí você vai fazer a divisão. Como eu sei que não dá, nem vou tentar. Não, só para de 3 e também dá para fazer isso com do 9 só. Tá? Então, seria legal para todos, né? Mas não. 3 vezes 9 não é 27, né? Ou é só 7? Não, ó, vou mostrar para vocês. Calculadora. Vou tentar dividir. Se der com vírgula, quer dizer que não dá lá. Não deu mesmo, viu? Então, 241 não dá para dividir por 3. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Vamos pegar aqui, quer ver? 243, né? 243. 2 mais 4? 6. 6 mais 3? 9. 9 tem no final de tabuada do 3? Tem. Dá para dividir. Então, dá para dividir, ó lá. 243 dividido por 3. Olha lá, deu 81, viu? Então, quando a soma de todos os algarismos for um número múltiplo de 3, ele dá para dividir, tá bom? Nesse caso, a gente descobriu que não dá para dividir por 3. Vamos tentar o próximo número primo. Quem é o próximo número primo? 7. 5. Dá para dividir por 5? Não. Como que eu faço para saber se dá para dividir por 5? Eu olho o último número. Se ele for 0 ou 5, dá. Se ele não for 0 e nem 5, não dá. Quem é o próximo número primo? 7. Vamos tentar dividir por 7. Agora não tem truque. Vamos tentar lá. 241 dividido por 7. Quem vezes 7 chega perto do 21 sem passar? 7, 14, 3. 3 vezes 4, 3 vezes o 7, 21. 4 que tira? 3. Dá? 3. 2 que tira 2? 0. Abaixou 1. Se abaixou, tem que resolver. Quem vezes? 7 vezes 4 dá 28, sobrou 3, deu com o resto 3. Então não dá para dividir por 7. Quem é o próximo número primo? 11. 241. Dá para dividir por 11? Vamos tentar? 2 vezes 11 dá 22. Sobrou 21. 2 vezes 11 não deu também. Não deu também. Quem é o próximo número? O seu irmão 7 não deu, depois colocou 7 lá. Ah, é verdade. Vou tirar ele de lá. Não deu. E por 13? Também não vai dar. Final 1, né? Caramba. E aí? Ai, ai, ai. 11. Será que 241 não é um número primo? Como que eu vou fazer? Vamos pesquisar na calculadora. Calculadora não, só ia ser divisível por ele mesmo.
241 é primo. Achei que ia fazer um negócio. Ó, o número 241 é número primo, pois ele é divisível só por ele mesmo e por 1. Então, não me ajudou muito não. Eu falei isso aqui, Então o que acontece? Resposta ali, o raio é raiz quadrada de 484. Deixa eu ver se eu não errei nada na conta de hoje. 1519,76 dividido por 3,14. Ah, eu errei na divisão? Não errei. Raiz quadrada dele, vamos ver qual é o valor? 22. Mas então dava para dividir por 11. Vamos ver, eu errei alguma coisa aqui. Ah, é isso que está errado. Eu errei na multiplicação, na divisão. Vamos de novo. Não, senhor, você colocou errado, porque ele deu certo, ó. Olha lá, vamos ver. Olha lá, 484 lá. Você colocou 482 aí, ó. 480. Ah, não ia morrer fazendo conta aqui, não ia conseguir mesmo. Vocês nem para ajudar o professor Ricardo também, não. Na verdade, eu vou contar um segredo para vocês. Eu tava testando. Eu tava testando para ver quem tava esperto. Tava testando para ver quem tava ligeiro aí. Que burrice do professor, não? Falta de do que acontece isso comigo quando eu fazia concurso. Eu ia fazer concurso, eu errava coisa boba. Fazia a conta certinho, depois na hora de passar para continuar a conta, eu errava um número, que nem eu errei aqui. Então lá, voltando aqui, vamos corrigir. É 484 dividido por 2. 242. Dá para dividir por número primo 2 de novo? Dá. O número par dá para dividir por par. 121. 121 é múltiplo de 3? 1 mais 2 mais 1 dá 4. 4 não é múltiplo de 3, então não dá. Por 5 também não dá. Por 7 não dá também, eu acho que por 7. Por 11 também. Será que não dá por 7? Eu acho que é por 11. Eu acho que é por 11, porque ó, 11 vezes 11 dá 121. Então, 120 não dá. Quer ver? Ó, vamos fazer. Eu vou fazer. Fique tranquilo. Vamos lá. 121 dividido por 7. 1 vezes 7, 7. 7 para chegar lá, 5. 51. Quem vezes 40? Ah, 7 vezes 7, 49. Sobra 2. Não pode ter sobra. Certo? Então ele é divisível por 11 mesmo. Porque 11 vezes 11 dá 121. Então, 121 dividido por 11 vai dar... Quantos que vai dar? 121 dividido por 11? Acabei de falar que 11 vezes 11 é 121. Dá 11. 11. 11 dá para dividir por 11 de novo? Dá. Vai dar quantos? 1. Acabou. É o 1. Agora, preste bem atenção. Isso aqui, eu acho que é a primeira vez que está aparecendo para vocês. Fizemos a faturação. Agora olha aqui, ó. Raiz quadrada de todo esse número aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 11 vezes 11. Então, ó, 2 vezes 2 vezes 11 vezes 11. Professor, mas eu posso juntar isso aqui, não posso? O que dá 2 vezes 2? Dá 2 ao quadrado. O que dá 11 vezes 11? 11 ao quadrado. Tudo isso está dentro da raiz. Ah, mas não consegui entender isso aqui. Vou dividir em duas raízes separadas. Fica assim, ó. Raiz quadrada. Isso aqui não é um vezes aqui? Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Vezes raiz quadrada de 11 ao quadrado. Aí quando você tem raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado, o que você faz? Corta. Vocês entenderam esse corta? Não. Então eu vou explicar aqui em cima. É bom que entenda porque isso aqui ajuda muito. Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Aqui não é raiz quadrada? Os índices não é o mesmo? Por que eu corto? Porque se eu resolver vai acontecer isso aqui, ó. Raiz quadrada. Quantos que é 2 ao quadrado? 2 vezes 2, 4. E agora a raiz quadrada de 4 é quem? 16? Não, raiz quadrada de 4 é quem vezes ele mesmo dá 4. Não. 2. Olha, você é louco. Então, entenderam por que eu faço isso aqui, ó? Corta, é para evitar fazer esse procedimento. Aí quando você corta, quem sai lá fora?
é quem é a Que base. se somar os 11 vezes 11, vezes 4... Se você fizer 11 vezes 11, vai dar 121. Raiz quadrada de 121, você vai perguntar, quem vezes ele mesmo dá 121? 11. Então por isso que a gente faz isso aqui, ó. Corta, corta. E quem sai fora, o número que está lá. Ficou 2 vezes 11. Quantos que é 2 vezes 11? 11, 22. Não, 11 vezes... 22. Então o raio dessa pista tem 22 metros. Ai, 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 professor, mas eu queria saber o diâmetro. Ô, senhor, o valor deu quanto? Deu 484, não é? Isso. Você pode fazer o 22 vezes 22. Vamos ver quantos que vai dar? Não, se pegar o coisa também, ó. 22 vezes 22. Raiz Lá. quadrada de 2 dá 4, né? Isso. Daí raiz quadrada de 11 dá 121. Não, raiz Dá quadrada. 111, né? Raiz quadrada de 121 dá 11. Não, Ah, esse é negócio que se eu aí peguei é muito 121 vezes fazer. 4 aqui deu o mesmo valor. Oi? 121 vezes 4 dá o mesmo valor. 121 vezes 4? Deu o mesmo valor. É. Porque você está fazendo isso aqui, ó. Você está vendo aqui, é isso mesmo, a fatoração. Você está fazendo 2 vezes 2 dá 4. 11 vezes 11 dá 22. Quando você fizer 11 4... vezes 11 não dá 22, não. Oi? 11 vezes Ah, não, 121, desculpa. Obrigado. Quando você multiplica esses dois, tem que dar 484. Mas aqui, ó, descobrimos que o raio vale 22 metros. E ele quer saber o tamanho do diâmetro. Qual é o tamanho do diâmetro? 11? Não. 2. 22 é o raio. O diâmetro é 2 vezes o raio. 44. Então o diâmetro vai ser igual a 44 metros. Meu Deus, que confusão de rabisco. Agora eu vou subir as letras bonitinhas, tá? Olha lá. A área do círculo é πr ao quadrado, ou seja, pirralho ao Coisa ruim de quadrado. generalizar. É. Aí você vem aqui, ó. A área é igual a 3,14 vezes o raio ao quadrado. Como eu falei para vocês, frescura do professor Ricardo. Eu gosto de trabalhar com valor que eu não conheço do lado esquerdo. Aí ficou raio ao quadrado, vai passar para lá, o 3,14 está multiplicando e ele passa dividindo. Aí a gente chega aqui, o raio ao quadrado dá 484. Raiz quadrada de 484 é 22 metros. O diâmetro é igual a 2 vezes o raio. 2 vezes 22 metros dá 44 metros. Vou apertar pausa para vocês fazerem o registro e eu já volto para a gente continuar. Próximo. Atividade 3. Áreas de um círculo e suas partes. Setor circular é a parte de um círculo limitada por um arco de circunferência e de 2 raios. O raio do círculo é o raio do setor circular. Então preste bem atenção. Você tem aqui um setor. Quer ver um jeito bem fácil de vocês entenderem o que é setor? O que é um setor circular? Na pizza, o que é um setor circular na pizza? É uma fatia. É uma fatia. Certo? E aí, o que delimita a fatia? 2 raios. Um raio para cima e um raio do outro lado. Se eu fizer um corte aqui, esse corte também é um raio. Certo? E aí, para descobrir a área desse setor, olha como que é a fórmula. Dá destaque isso aqui na apostila de vocês. Você vai fazer assim, ó. A área do setor é igual π vezes raio ao quadrado vezes beta. É uma letra grega aquela letra ali, beta. Dividido por 360. Meu Deus, o que é esse beta aí, será? Ah, é aquele peixinho que vende na Feira São José? Não é. Aquilo é peixe beta também, mas não é o beta do cálculo aqui. O que vocês acham que é esse beta aqui? O que diferencia o tamanho da pizza, da fatia da pizza? É os 3 lados. Não. Pera aí, os 2 raios. É o ângulo entre o A e o... Esse é o ângulo. E o ângulo, nós vamos chamar ele de ângulo beta. Se ele for um ângulo de 180 graus, eu vou trocar o beta por 180.
Se ele for um ângulo de 40 graus, eu vou trocar o beta por um ângulo de 40 graus. Alguém sabe me explicar o porquê que divide por 360? Por causa que é a volta completa. Uma volta completa tem 360. Muito bem, João. Então, uma volta completa tem 360 graus. Por isso que ele divide por 360. Porque a área vai depender do ângulo de abertura desse setor. Tá bom? Vamos lá, então? Olha lá. Sejam duas circunferências concêntricas. Nossa, que palavrão. O que é concêntricas? Boa pergunta. Alguém sabe o que é concêntricas? Quer dizer com o mesmo centro. Tá? Então, concêntricas é com o mesmo centro. E raios distintos. O que é raios distintos? Raios diferentes. Raios diferentes. O R maiúsculo e o R minúsculo. No caso, o R maiúsculo é o raio maior que o raio minúsculo. Então, você vai pegar o raio maiúsculo e vai usar a letra R. Sempre que eu não quero duas coisas que é a mesma letra, eu coloco o maior com a letra maiúscula, o menor com a letra minúscula. A área formada entre as duas circunferências é a coroa circular. Então, o que é a coroa circular? Imagine o seguinte, vou tentar desenhar aqui. Você tem lá uma chapa, uma chapa de ferro, de alumínio. Aí você vai e corta certinho o círculo. Olha, quase que saiu bom. Corta certinho. Aí você vem aqui, faz um outro círculo dentro e tira fora esse daqui. Você tirou isso. Olhando do lado é um lado de um pneu. Você tirou fora. Essa parte da chapa é o que ficou. Aqui é vazio, aqui é vazado. Isso aqui se chama o quê? Coroa circular. Qual é uma coroa circular que tem muito em carro e bicicleta? Não, tem carro, bicicleta, o que mais que tem? Prateleira. Pneu. Não, pneu nunca vi. Não tem no pneu. Ele tem desde pequenininho até maiorzinho assim. O quê? Oi? Vou dar uma ideia pra você. Vou dar uma ideia. Chama os outros de Zé Ruela. Arruela. A arruela é uma coroa. Tem aí no exercício, né? A arruela é uma coroa. Então, se em vez de chamar o coleguinha seu de Zé Ruela, você falou Zé Coroa. Não, vou falar que ele pega a coroa. Melhor não, deixa quieto. Vou falar que ele... deixa quieto. Se não, pronto. Deixa de Zé Ruela, é melhor mesmo. Então, a arruela, né? É arruela mesmo o nome, né? Que vai antes do parafuso, entre o parafuso e a peça. É a arruela, boa. É isso, não é arruela, é arruela. A arruela. Muito bem. Muito bem. Eu sempre chamei de ruela. Vai pra ruela, né? Tá escrito aqui arruela. É arruela mesmo, viu? Você tá sem apostila desse que... Arruelas. Arruelas, como é no singular, é arruela mesmo. Então vamos lá. Olha lá. Como que é para descobrir essa parte laranja mais escura? É essa fórmula aqui, ó. A área é igual a π vezes raio maior ao quadrado menos raio menor ao quadrado. Então essa fórmula descobre essa área que se chama coroa. Vai descobrir essa área de dentro? Não. Ele está subtraindo, ele está tirando. Certo? Alguma dúvida aqui até agora? Não? Continuando. 3.1. Considere a figura ao lado e elabore um problema envolvendo a área do ângulo central dado e o setor circular destacado. Troque com um colega para que resolva o problema elaborado por você enquanto você resolve o dele. Bom, eu trouxe um exemplo aqui e vou pedir como desafio, que vale um visto extra. Então o exemplo que eu dei aqui é o seguinte, fui lá com a minha reguinha virtual, 2 centímetros, eu não sei se os seus aí dá 2 centímetros. Então qual é o tamanho do meu raio ali? 2 centímetros. É só certo? isso. Não, calma aí, agora nós vamos criar o exercício. Olha lá. Olha lá, louco do céu. Ele falava que é para elaborar o exercício, eu não elaborei nada. Então vamos elaborar aqui mentalmente. Não vou pedir lição de casa nada disso aqui. Que eu não trouxe esse exemplo, né? Imagine o seguinte. Uma moeda
Não, moeda não vai ter esse. Não. Vai pra gente. Uma bolacha. Uma bolacha com um raio de 2 centímetros foi tirada uma fatia dessa bolacha com um ângulo de 67 graus. Qual é a área dessa fatia que foi tirada dessa bolacha? Qual é a fórmula que eu vou usar? Eu vou usar a fórmula da área do setor ou da área da coroa? Da coroa. Da coroa? A bolacha é vazada? Não. Não, eu quero tirar uma fatia do setor. Então vamos montar a fórmula aqui? Então vamos lá. Como que é a fórmula mesmo? A área é igual. Π. Quem é o π? É o que ele é. Aproximadamente Ai, mesmo. 3,14. 3,14. Vezes o raio. Quem é o raio? 2. Estou trocando as informações aqui de cima para quem não está entendendo. Vezes 2 ao quadrado. Vezes. Quem é o beta? É o ângulo da fatia. Qual é o tamanho do ângulo da fatia? 64 graus. Quase. 67. 67 graus. Não preciso pôr o grau, tá? Dividido tudo isso por quantos? 360. 360. Resolvendo. 3,14 vezes 2 ao quadrado. 4 vezes 67. Tudo isso dividido por 360. Agora eu venho fazer aqui, ó. Eu vou fazer 3,14 vezes 4. 3,14 vezes o 4. João. 4 vezes 4. 16. Subiu 1. 4 vezes 1. 4. Com mais 1. 5. 4 vezes 3. 12. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2. Então aqui ficou 12,56 vezes 67, que é o ângulo. Tudo isso dividido por 360. Agora eu vou fazer 12,56 vezes 67. Vou economizar tinta de caneta aqui, vou fazer isso. Vezes 67. 7 vezes 6. 7 vezes 6. 42. Fica o 2, sobe o 4. 7 vezes 5. 35. Com mais 4, 39. Sobe o 3. 7 vezes 2. 14 com 3. 15, 16, 17. É isso? Agora fiquei na dúvida. 14, 15, 16, 17. Fica o 7, sobe o 1. 7 vezes 1. 7 com mais 1. 8. Certo? Matou o 7. Vai com Deus. 6 vezes 6. 36. Fica o 6, sobe o 3. 6 vezes 2. Hã? Ah, é o 6 vezes 5 primeiro. Obrigado. Já ia comer de barriga aqui mais meia hora depois para descobrir o que eu errei. Tava testando. Parabéns, Guilherme. Passou no teste. 6 vezes 5. Calma aí, é 6 vezes 6, o 3 subiu aqui então, né? 6 vezes 5, 30, com 3, 33. Subiu 3 de novo. 6 vezes 2, 12, com 3, 15. Fica o 5, sobe o 1. 6 vezes 1, com mais 1, 7. 2, mais ninguém? 2. 9 mais 6, 15. Subiu 1. 3 com mais 7, 10, com mais 1 que subiu, 11. Subiu 1 de novo. 5 mais 8, 13. Com mais 1, 14. Subiu 1. 1 mais 7, 8. Quantas casas tem depois da vírgula? 2. Eu só vou finalizar rapidão aqui, ó. Que bateu o sinal já, né? 841,52. Agora eu divido por 360. Vou chamar a calculadora para ficar mais fácil. Olha lá. 841,52 dividido por 360. Será que deu certo ali? Deixa eu ver o negócio. Vou fazer a conta inteira. 3,14 vezes 4 vezes 67. 841,52. Dividido por 360. A área é de aproximadamente
2,33 centímetros quadrado, certo? Subindo a resposta com a letra bonitinha lá, ó, arredondando dá 2,34 centímetros quadrados. Lição de casa, qual que fica daí? Não tem, cara. Tem sim. Lição de casa é o exercício 3.2, certo? Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.